Um prédio que estava em construção ao lado da RN 016, no bairro Meus Amores, em Açu, foi demolido na manhã desta quinta-feira, 8 de maio. Segundo a secretária de Obras do município, Jéssica Marques, a obra era irregular, em área verde, não havia projeto para requerer licença para a construção e o proprietário já havia sido notificado sobre o embargo e os danos que a estrutura poderia causar à coletividade. Se trata de uma construção numa área que não pertence ao cidadão. Segundo, o cidadão não não obtém nenhum tipo de licença de ordem ambiental e nem de licença para construção, que seria o alvará de construção emitido pela Secretaria de Obras através de sua competência. Em quarto lugar, somando-se a isso, no dia 22 de abril, o cidadão foi formalmente notificado, através da pessoa do nosso fiscal de obras, que é o profissional de carreira do município, legalmente habilitado para fazer esse tipo de notificação. E aí ele tomou conhecimento formalmente de que a obra dele estava em completa irregularidade. O advogado Jefferson Santos, que representa o proprietário do imóvel, considerou a demolição uma arbitrariedade. Essa demolição não apresentou nenhuma documentação, nenhuma notificação. Eles só chegaram aqui e há poucos instantes o engenheiro da prefeitura, a equipe da prefeitura estava aqui. Quando nós pedimos a documentação e pedimos que ele participasse da entrevista, eles foram embora. Por quê? Porque eu acredito que nessa demolição tem alvará. Para que ocorra uma demolição tem um alvará de construção. Mas a partir do momento que eles virem essa entrevista, eles vão imprimir um alvará lá no Word e pronto, agora nós temos. Por quê? Porque o poder da caneta está com eles. Mas no ato da demolição eles não apresentaram a ninguém. Eles não estão para o bem do povo. O que eles estão fazendo é exatamente as arbitrariedades como nós vemos. A arbitrária foi a construção irregular que se demoliu. O cidadão estava construindo em uma área da qual ele não é o proprietário. Não existe escritura pública em nome de particular daquela área, porque a área, conforme dito, apesar de questionado pelo advogado em sua entrevista, é uma área que constitui área verde de um loteamento municipal, inicialmente aprovado pela Prefeitura Municipal de Açu através da Secretaria de Obras Públicas, que é o órgão que tem competência para isso. E, portanto, a área é uma área verde do ente público, não tem proprietário particular. O jurista acrescentou que solicitou documentos que comprovem que o prédio estava sendo construído em uma área verde e, além de não ter a solicitação atendida, foi convidado a se retirar da sala da secretária. Eles alegam que é área verde, mas não apresentaram documentação para isso. Também alegam que é passagem de água, o que naturalmente nós verificamos. Só que há um volume de água a ser passado que pode ser feito um projeto de viabilidade. E essa discussão ela tem que ser feita de forma técnica, esclarecedora. E quando nós estávamos conversando com Jéssica, ela mandou que o advogado, no caso eu, se retirasse da sala. Ela disse: doutor, eu vou querer que você saia da minha sala. Eu disse: não, eu preciso ver o processo, que apresenta que a documentação é a área da prefeitura, porque que é de passagem de água, eu sei, mas para isso tem uma viabilidade, uma coisa, outra coisa. Ser área verde, você precisa provar que é de propriedade da prefeitura. Jéssica Marques rebateu as palavras proferidas pelo profissional do direito. O que o advogado não relata é a forma como ele tratou antes de ser tratado, não é? Ele estava lidando com a secretária de obras do município em seu horário de funcionamento. Tanto fazia ele estar lidando com a secretária de obras como se ele estivesse lidando com um professor, com um médico, com um psicólogo, com um auxiliar de serviços gerais. Ele estava lidando com um servidor público no exercício de sua função. Em minha sala, estávamos apenas eu e ele adentrou no ambiente usando argumentos, inclusive, desrespeitosos, que não vem ao caso de eu citar aqui, né? Isso será citado no momento oportuno, com certeza. Usando argumentos desrespeitosos, falando alto, sendo completamente desrespeitoso, tentando intimidar para conseguir o objetivo que ele tinha, que era de impedir a demolição da construção irregular, né? Mas nós tentávamos explicar, quando eu tentava falar, eu não podia, e eu informei a ele, inclusive, que eu não iria ter que aumentar o volume da minha voz para que ele pudesse ser ouvido. Que da mesma forma que eu estava dando a ele o direito de palavra, eu também tinha o direito de falar.
Então, como ele não se conteve, como ele continuou sendo desrespeitoso, de fato, eu convidei ele a se retirar da sala. Acho que qualquer servidor público no exercício da sua função tem direito e deve fazer isso ao ser desrespeitado. E em relação ao procedimento administrativo que ele estava solicitando verbalmente, eu informei a ele que fizesse o requerimento, ele iria ter acesso à cópia do processo, como vai, de fato, mas que naquele momento ele, por gentileza, se retirasse do ambiente para que não continuasse com aquela conduta, né, de desrespeito e desacato. Informações, dinamismo, agilidade, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Giro 89. O Giro 89 FM tem o oferecimento de Gran Natural Empório, Lesne Alimentos, HL Peças e Serviços, Vale dos Colchões, Óticas Diniz e Geraltec Irrigação.